Fala galera, aqui quem conversa com vocês é o professor Marcos, de Língua Portuguesa e Literatura, certo? E hoje a gente vai continuar conversando ali sobre nossas escolas literárias ainda no Brasil e vamos falar hoje especificamente de uma escola literária muito parecida em alguns aspectos com o realismo, mas por outro lado, bem diferente em outras construções, né? Surgiram no mesmo período, tem ali algumas similaridades na questão da escrita, mas tem um pensamento por trás bem diferente, certo? Então, peguem o caderno de vocês, peguem um livro, vamos começar aí a observar, analisar, para a gente conseguir efetivamente entender esse conteúdo, certinho? Então vamos lá, galera. Naturalismo ali, a gente primeiramente vai ter que pensar naquilo que estava por trás da nossa corrente literária. Primeiramente, vamos pensar na aula anterior, nas aulas anteriores. A gente sabe que ocorreu no Brasil o que a gente chama de romantismo, né? Romantismo no Brasil, aquela coisa idealizada, maravilhosa. Tá todo mundo lindo, todo mundo incrível, tudo perfeito. E assim por diante, né? E quando a gente vai para o naturalismo, você tem um viés mais, como que eu posso colocar? Mais orgânico da literatura. Olha, orgânico foi legal. Mais orgânico em que sentido? Ele vai pensar menos na idealização, como o romantismo, e vai pensar mais num aspecto quando eu posso falar o seguinte, pegar a ideia filosófica, científica e aplicar na realidade, tá? E quem é o grande nome que vai influenciar o naturalismo no Brasil? Darwin, né? Então a gente tem aquela questão da seleção natural, certo? Quando eu penso aí na questão da seleção natural, eu vou pensar do mais apto vai sobreviver, vai permanecer, vai transmitir aos descendentes suas características e assim por diante. E aí você tem aí uma distorção do pensamento dele a partir do momento que você cria uma ideia de determinismo social, certo? Então, o meio vai determinar efetivamente como o homem se porta. Então, se a pessoa nasce num ambiente mais pobre, num ambiente com menos prosperidade financeira, com menos acesso à educação, dentro do naturalismo você vai perceber que ela vai estar fadada a um certo destino, certo? Então, a lógica do naturalismo é colocar o homem como um animal efetivamente sofrendo as leis da natureza e sofrendo as leis da sociedade. Essa aí é a nossa estrutura efetivamente do naturalismo, que vai ser influenciada por esse contexto filosófico, social da época, certo? Para falar de naturalismo, que não tem uma parte teórica tão extensa assim, a gente vai trabalhar mais na prática, observando o livro, observando as características, a gente vai ver ali os dois autores do naturalismo brasileiro, né? O Aloysio de Azevedo, onde eu tenho ali com a obra O Cortiço, e o Raul Pompeia, onde nós temos o Ateneu, né? Obviamente que se a gente fosse colocar numa balança quem é que pesa mais na literatura brasileira, quem é que tem maior relevância, a balança com certeza iria indicar Aloysio de Azevedo, é um autor muito mais influente. Quando eu penso no Raul Pompeia, ele não ganha nem tanto destaque dentro do naturalismo, até porque ele foge um pouquinho de alguns ideais do naturalismo, né? Ele flerta um pouco ali com outros movimentos literários e assim por diante. Mas como ele produziu no mesmo período e tem uma quantidade de características majoritárias naturalistas, ele acaba ficando no mesmo grupo. Mas o nosso grande foco é o Aloysio de Azevedo, que é o que aparece nas provas, aparece no Enem e assim por diante. Quando a gente fala aí da questão do cortiço e dessa questão dos tipos sociais que são construídos ali, a gente vai acompanhar a história do João Romão, né, e da Bartoleza. Quando eu olho para o João Romão ele é a personificação ali do tipo social. Que tipo social? De alguém que está buscando riqueza, alguém que quer crescer na vida. Então você mostra ali ele, português, certo? Chegando ao Brasil, buscando um ideal de crescimento e, perante esse ideal de crescimento, ele tem o contato com as pessoas que moram no cortiço, certo? E entre elas nós temos aí a Bartoleza, uma mulher que é escravizada, né, que era escravizada e acaba se envolvendo num relacionamento amoroso com o João Romão. Então você tem um envolvimento entre os dois, certo?